Você já parou para pensar que os números reais formam um corpo ordenado completo? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath veremos um lema que utilizaremos na demonstração de que o corpo ordenado dos números reais é completo. Nos utilizaremos dos conceitos de sequência monótona, de sequência limitada e de sequência de Cauchy, e do resultado princípio de indução. Mais sobre esses assuntos na descrição. Para demonstrarmos que o corpo ordenado dos números reais é completo, precisamos de alguns resultados prévios. O primeiro resultado diz que se uma sequência de números racionais é monótona e limitada, então esta sequência é de Cauchy. Vejamos um esboço da demonstração. A sequência é monótona. Vejamos o caso onde ela é não decrescente. O caso xn não crescente segue de forma análoga. Como a sequência é limitada, existe um número racional, digamos A, tal que todos os elementos da sequência estão à esquerda deste número. Vejamos o que ocorreria se a sequência não fosse de Cauchy. Se xn não é de Cauchy, então existe um número positivo, digamos ε, tal que a sequência possui infinitos elementos cuja distância entre quaisquer dois deles é sempre maior que ε. Infinitos destes. Desta forma, existem dois elementos, digamos xr1 e xs1, tais que a distância entre eles é maior que ε. Como a sequência possui infinitos elementos, tais que a distância entre quaisquer dois deles é sempre maior que ε, não podem todos os elementos com tal propriedade ter índices abaixo de S1 e R1, senão eles seriam em uma quantidade finita. Logo, existem índices S2 e R2, ambos maiores que S1 e R1, tais que a distância entre xS2 e xR2 é maior que ε. Mas, como S2 e R2 são ambos maiores que S1 e R1, e a sequência é não decrescente, temos que xS2 e xR2 estão à direita de xS1 e xR1. Da mesma forma, novamente porque a sequência tem a propriedade de possuir infinitos elementos tais que a distância entre quaisquer dois deles é sempre maior que ε, existem xS3 e xR3 à direita de xS2 e xR2, tais que a distância entre eles é maior que ε. Repetindo o raciocínio, vemos que podemos encontrar infinitos pares de elementos, tais que a distância entre eles é maior que ε, e um par está sempre à direita do anterior. Desta forma, estamos somando segmentos de reta cujos comprimentos são sempre maiores que a constante positiva ε. Ora, em algum momento, um desses elementos ficará à direita de A, o que é uma contradição ao fato de a sequência ser limitada superiormente por A. Portanto, a sequência não pode não ser de Cauchy, isto é, a sequência é de Cauchy. Vamos então à demonstração em si. Seja xn uma sequência de números racionais monótona e limitada. Como xn é monótona, pela propriedade de sequência monótona, segue que xn é ou não decrescente ou não crescente. Vejamos o caso xn não decrescente. O outro caso segue de forma análoga. Como xn é limitada, pela propriedade de sequência limitada, existe A racional, tal que xn é menor ou igual a A para todo n natural. Se xn não fosse de Cauchy, então, pela definição de sequência de Cauchy, existiria um ε racional positivo, tal que, para todo n natural, existem k e m naturais, com k e m maiores ou iguais a n, tais que módulo de xk menos xm é maior ou igual a ε. Como o módulo de xk menos xm é maior ou igual a ε e ε é maior que zero, segue que módulo de xk menos xm é maior que zero. Daí, xk é diferente de xm, onde o k tem que ser diferente de m. Como k e m são diferentes, um é menor do que o outro. Assim, denotando por R o menor dentre eles e por S o maior, temos que R é menor do que S. Como xn é não decrescente, segue que, pela propriedade de sequência monótona, xr é menor ou igual a xs, onde xs menos xr é maior ou igual a zero. E como este número é não negativo, o módulo dele é igual a ele próprio. Agora, lembre-se que para todo n natural existem k e m naturais maiores ou iguais a n, tais que módulo de xk menos xm é maior ou igual a ε.
O menor entre K e M nós chamamos de R e o maior nós chamamos de S. Por isso, R é menor que S e como K e M são maiores que N, R e S são maiores que N. E como módulo de xk menos xm é maior ou igual a epsilon, xs menos xr é maior ou igual a epsilon. Assim, para cada N natural, existem R e S naturais com R menor que S, tais que R e S são maiores ou iguais a N e xs menos xr é maior ou igual a epsilon. Como esta afirmação é válida para cada N natural, vale em particular para N igual a 1. Por isso, existem R1 e S1 naturais com R1 menor que S1, tais que xS1 menos xR1 é maior ou igual a epsilon. Da mesma forma, a afirmação vale para o número natural S1. Por isso, existem R2 e S2 naturais com R2 menor que S2, tais que R2 e S2 são maiores ou iguais a S1 e xS2 menos xR2 é maior ou igual a epsilon. Da mesma forma, a afirmação vale para o número natural S2. Por isso, existem R3 e S3 naturais com R3 menor que S3, tais que R3 e S3 são maiores ou iguais a S2 e xS3 menos xR3 é maior ou igual a epsilon. Da mesma forma, a afirmação vale para o número natural S3. Por isso, existem R4 e S4 naturais com R4 menor que S4, tais que R4 e S4 são maiores ou iguais a S3 e xS4 menos xR4 é maior ou igual a epsilon. E assim, como vale para o 2, o 3, o 4, sucessivamente, a afirmação vale para cada N maior que 1 para o número natural Sn-1. Logo, existem Rn e Sn naturais com Rn menor que Sn, tais que Rn e Sn são maiores ou iguais a Sn-1 e xSn menos xRn é maior ou igual a epsilon. Por isso, para cada N natural, existem Rn e Sn naturais com Rn menor que Sn, tais que Rn mais 1 é maior ou igual a Sn e xSn é maior ou igual que xRn mais epsilon. Vejamos por indução que xSn é maior ou igual a xR1 mais Nepsilon para todo N natural. Como acabamos de ver que xSn é maior ou igual a xRn mais epsilon para todo N natural, em particular, a afirmação é verdadeira para N igual a 1. Por isso, xS1 é maior ou igual a xR1 mais epsilon, que é a mesma coisa que dizer que xS1 é maior ou igual a xR1 mais 1 vezes epsilon. Isso prova que a desigualdade é verdadeira para N igual a 1. Agora suponha que a desigualdade é verdadeira para algum número natural e vejamos que ela é verdadeira para o sucessor deste número. Lembre-se que estamos no caso em que xn é não decrescente. Assim, como Rn mais 1 é maior ou igual a Sn, segue que xRn mais 1 é maior ou igual a Sn. Logo, xRn mais 1 mais epsilon é maior ou igual a xSn mais epsilon. Mas lembre-se que xSn mais 1 é maior ou igual a xRn mais 1 mais epsilon. Por isso, xSn mais 1 é maior ou igual a xSn mais epsilon. A hipótese de indução nos diz que xSn é maior ou igual a xR1 mais Nepsilon. Logo, xSn mais epsilon é maior ou igual a xR1 mais Nepsilon mais epsilon. Por isso, xSn mais 1 é maior ou igual a xR1 mais Nepsilon mais epsilon. Como Nepsilon mais epsilon é igual a N mais 1 que multiplica epsilon, segue que xSn mais 1 é maior ou igual a xR1 mais N mais 1 que multiplica epsilon. Ou seja, demonstramos que a desigualdade é válida para N igual a 1. Demonstramos também que se ela é válida para algum número natural, então ela é válida para o natural seguinte. Logo, como ela é válida para N1 e ela é válida para o seguinte, a desigualdade é válida para N2. Como ela é válida para N2 e ela é válida para o seguinte, a desigualdade é válida para N3. Como ela é válida para N3 e ela é válida para o seguinte, a desigualdade é válida para N4. E assim, sucessivamente, pelo princípio de indução, segue que xSn é maior ou igual a xR1 mais Nepsilon para todo N natural. Como o conjunto dos números naturais é ilimitado superiormente, existiria K natural, tal que K é maior que a constante A menos xR1 sobre epsilon. Multiplicando por epsilon dos dois lados, temos que K epsilon é maior que A menos xR1.
Daí, xr1 mais ky é maior que xr1 mais a menos xr1. Como k é um número natural e a desigualdade que demonstramos vale para todo número natural, temos que xsk é maior ou igual a xr1 mais ky. Como xr1 mais a menos xr1 é igual a a, temos que xsk é maior do que a, o que é uma contradição à hipótese de A ser uma cota superior da sequência. Ou seja, demonstramos que a suposição que fizemos de xn não ser uma sequência de Cauchy gera uma contradição. Portanto, essa suposição não pode ser feita. Logo, necessariamente, xn é de Cauchy. Concluindo assim a demonstração. Façamos uma pequena revisão. Começamos com a hipótese de xn ser uma sequência não decrescente. E o fato dela ser limitada implica que ela possui uma cota superior, que chamamos de A. Então provamos que a sequência de Cauchy utilizando o método da redução ao absurdo. Mostramos que a suposição de xn não ser de Cauchy gera uma contradição, como na lógica clássica, que é a lógica que estamos utilizando. Contradições não são permitidas, concluímos que a sequência tem que ser de Cauchy. Se xn não é de Cauchy, então existe um número positivo ε, tal que a sequência possui infinitos elementos cuja distância entre quaisquer dois deles é sempre maior que ε. Com isso, nós construímos duas subsequências de xn tais que a distância entre um elemento de uma e o correspondente da outra é maior do que ε. E além disso, os elementos das subsequências estão sempre à direita dos anteriores. Em seguida, utilizamos o princípio de indução para demonstrarmos que o enésimo elemento de uma subsequência está a uma distância maior que nε do primeiro elemento da outra subsequência. Isso para todo número natural n. Ora, somando-se ε a xr1 quantas vezes necessário, uma hora o resultado será maior do que a. Mas isso significa que o késimo elemento da segunda subsequência é maior do que a. Como por hipótese, a sequência é limitada superiormente pelo número racional a, não pode existir um elemento maior do que a. Chegamos então a uma contradição. Logo, não existe a possibilidade de xn não ser de Cauchy, que é o que queríamos concluir. No próximo InMath, veremos um segundo lema que será utilizado na demonstração de que o corpo dos números reais é completo.